A Coreia do Norte condenou o bebê de 2 anos à prisão perpétua, simplesmente porque os pais possuíam uma Bíblia. Acusado de narcoterrorismo, Nicolás Maduro teve pedido de prisão decretado dentro do FBI. Esse vídeo se faz necessário você assistir até o final sem pular etapas, principalmente se você é um cidadão ou uma cidadã de bem. Compartilhe o máximo que você puder, pois até o final desse vídeo eu vou mostrar uma sequência de fatos que não podem ser ignorados. Você verá o que a Bíblia diz sobre esses dias finais e a relação do Brasil com as profecias e ainda por que tiraram Bolsonaro do poder. Então assista até o final, compartilhe e não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. O presidente do Brasil transformou a visita do ditador da Venezuela, Nicolás, na principal recepção feita aos chefes de Estado que desembarcaram no Brasil nesta semana. O ditador venezuelano é procurado pelo governo dos Estados Unidos desde 2020, quando um processo criminal foi aberto contra ele e mais 14 membros do governo da Venezuela em tribunais de Nova York, Miami e também Washington. Ele e seus companheiros são acusados dos crimes de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos, além de lavagem de dinheiro. De acordo com a acusação divulgada em março de 2020, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, desde 1999, integraria o cartel Los Soles, os Sóis, que atuava em conjunto com a FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O cartel de Los Soles procurou não apenas enriquecer seus membros e aumentar seu poder, mas também inundar os Estados Unidos com cocaína e infligir os efeitos nocivos e viciantes aos usuários nos Estados Unidos das Américas. Em março de 2020, o programa Recompensas de Narcótico do Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou Maduro como procurado, oferecendo uma recompensa de até 15 milhões de dólares, equivalente aproximadamente a 75 milhões de reais, por informações que levassem à prisão e condenação do ditador. Já em junho do ano passado, o senador americano Marco Rubio, do Partido Republicano da Flórida, pediu que a Interpol colocasse Nicolás imediatamente em sua lista vermelha, com base nas acusações feitas contra o venezuelano em 2020, visando a prisão provisória e a extradição de Maduro. O ditador venezuelano ficou impedido de entrar no Brasil em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro rompeu as relações diplomáticas com a Venezuela e fechou a embaixada brasileira em Caracas. Bom, a volta de Lula ao Planalto, no entanto, restabeleceu as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela. Não obstante a isso, o presidente preparou uma cerimônia especial para o ditador venezuelano, com direito à subida pela rampa do Palácio do Planalto. Mas é inadmissível o ditador socialista Nicolás da Venezuela seja recebido no Brasil com honras de chefe de Estado. Mas pastor, por que o senhor fala isso? É simples. Sob o seu regime, que é a extensão do regime de Chávez, finado amigo de Lula, o povo venezuelano vem sofrendo terríveis consequências humanitárias. Pelo apoio político e financeiro ao regime socialista, Lula, Dilma e o PT são corresponsáveis pelas consequências devastadoras para a população venezuelana, como por exemplo a escassez de alimento, crise na saúde, o colapso do sistema hospitalar, faltam medicamentos, suprimentos, equipamentos médicos, eletricidade, água potável, antibióticos, até mesmo os tratamentos básicos para a população diária falta, além de colapso econômico. Sim, a má gestão econômica e a corrupção generalizada devastaram a Venezuela, resultando em uma hiperinflação, desemprego em massa, colapso no sistema de saúde. Os venezuelanos, de fato, sofrem uma luta diária para sobreviverem. A repressão e violência. Sim, os venezuelanos são vítimas de pressões arbitrárias, tortura, censura, intimidação e supressão de manifestações pacíficas. Jornalistas, opositores políticos e ativistas sofrem perseguição, enquanto a impunidade prevalece no país. Além disso tudo, existe a saída em massa do país. A situação insustentável levou à fuga de milhões de venezuelanos, inclusive para o Brasil, em busca de segurança e melhores condições de vida. Agora, depois do fiasco na reunião do G7, a visita de Maduro ao Brasil
desgasta ainda mais a imagem do governo Lula na comunidade internacional, que sempre foi ingenuamente generosa. Isso só mostra que os outros países começam a descobrir o que nós já sabemos, né? Mas eu não sei você, pelo menos eu, até o momento eu não vi ninguém na imprensa referir-se ao governo Lula como sendo de extrema esquerda e apoiador de um ditador. Pelo contrário, enquanto isso, no Palácio do Planalto, o líder do Partido dos Trabalhadores e atual presidente do Brasil classificou como momento histórico a reunião dele com o ditador e procurado por narcotráfico Nicolás Maduro. De fato, eu não sei qual é a relevância do governo federal se aproximar de um presidente que não tem respaldo na cúpula internacional e não irá trazer força política nacional. Mas você percebe todo o background, todo o pano de fundo, tudo que vem acontecendo com os brasileiros de bem perseguiram e caçaram Alan dos Santos, mas ninguém se importou. Claro, ele era apenas um jornalista. Depois foi o Oswaldo Eustáquio. Prenderam, calaram a sua voz, mas de fato era só um jornalista? Por que se importar, né? Depois prenderam Daniel Silveira, calaram a sua voz, proibiram sua reeleição, anularam seu indulto, mas ninguém falou nada, era apenas um deputado federal. Em seguida, foi Roberto Jefferson, preso, calado, perdeu o emprego, mas ninguém se importou, era apenas um líder de partido. Depois caçaram o mandato de um deputado do Paraná porque criticou as urnas, ninguém se importou, afinal, como desconfiar de urnas cuidadas por Alexandre de Moraes. Depois foram dezenas de blogueiros, dezenas de influenciadores, dezenas de plataformas que foram desmonetizadas, censuradas e fechadas, mas ninguém se importou. Eram apenas fake news. Não obstante a isso, centenas de pessoas foram presas, desarmadas, dentre elas crianças, mulheres e idosas, para um campo de concentração. Mas ninguém se importou, pois eram apenas patriotas. Que país é esse? Depois foi afastado o governador de Brasília, o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança, todos presos, mas ninguém se importou, porque a esquerda estava lutando por democracia. Depois foi o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, preso, mas era apenas um coronel. Depois caçaram 6 mandatos de deputados no Ceará. Ninguém se importou, ninguém fala nada. Eram apenas parlamentares estaduais. E aí? Que não quebraram o sigilo telefônico de Adélio Bispo, mas apreenderam e quebraram o sigilo do telefone de Bolsonaro. Além disso, apreenderam o cartão de vacinação dele, mas ninguém falou nada. Afinal, o cartão de vacina é o responsável por toda a corrupção da política brasileira, não é mesmo? Depois caçaram o mandato de Dallagnol com quase 400 mil votos, mas e aí? Nada, era apenas um procurador que investigou os crimes de Lula. Agora vamos mostrar, além disso tudo, como que funciona a manobra desse povo. Nicolás, sabemos, é um ditador que prega lutar pela democracia, manutenção das instituições e pela liberdade do seu povo. Ele está no Brasil e muita gente surpresa com isso. Mas isso que vou mostrar para vocês agora vai além de Maduro. Porque eu não quero mostrar os dados sobre seus crimes contra a humanidade cometidos contra seu próprio povo. Também não quero falar sobre 240 presos políticos que são torturados constantemente. Mas quero encerrar esse comentário sobre a manipulação, desinformação e mentiras que são propagadas para fins políticos e ideológicos com discurso de defesa da democracia e preocupação com minorias e aos mais pobres. Tudo por dinheiro, mas nada pela verdade. É claro, porque falar a verdade, como sobreviveriam se estariam indo contra quem os financia? Em 2017, para pôr fim à oposição e críticas ao seu governo, Nicolás criou a Lei Constitucional contra o Ódio, o que claramente não era constitucional e tampouco lutava contra o ódio, mas sim críticas ao governo. Além de tortura e morte de opositores que viraram rotina na Venezuela. A Venezuela se tornou um país destruído, um povo sofrido, por um ditador que tem um discurso aparentemente bonito e que se perpetua no poder, censurando jornais, censurando mídia, políticos e pessoas comuns. Um ditador que mostrava seu poder ditatorial contra quem o criticava. Te lembra alguém? Além de, como eu já disse, procurado pelo FBI. Mas veja só, em 2019, Bolsonaro criou um decreto que proibia a entrada de Maduro no Brasil. Mas o decreto foi derrubado em 31 de dezembro de 2022 por Lula. Dito isso, quem não se lembra da comparação que fizeram de Bolsonaro a Maduro, dizendo que se reeleito, Bolsonaro transformaria o Brasil em uma Venezuela.
Lembra disso? E mais, disseram que Bolsonaro era praticamente Daniel Ortega, que é amigo íntimo de Lula. São países cujos líderes foram inicialmente eleitos pelo voto popular e usaram suas forças políticas para destruir a democracia pelo lado de dentro. Lula e esquerda no poder cortam a liberdade de críticas contra suas mazelas, censuram qualquer oposição e criminalizam opiniões com discurso de luta contra o ódio. Páginas como Quebrando o Tabu, por exemplo, chegou a dizer que uma forma de usurpar a democracia é justamente controlar a Suprema Corte do país. E foi exatamente isso que Lula fez nas eleições, aparelhando o TSE e o STF com a ajuda de Moraes e agora colocará seu advogado Zanin como indicado do STF. O decreto criado em 2019 por Bolsonaro impedindo a vinda do ditador Maduro ao Brasil foi justamente porque tanto Bolsonaro quanto o governo não compactuavam com o que Nicolás fazia e faz em seu país e não tinha qualquer semelhança com o governo. Atualmente, a época de Bolsonaro. Mas não param por aí. A manipulação das informações para poderem eleger aquele que o sistema quer pelo populismo para interesses particulares ideológicos. Quem não se lembra do ministro Barroso dizendo que Venezuela era uma ditadura de direita, cometendo assim fake news na nossa cara para também atrelar Bolsonaro e o conservadorismo à ditadura e o aparelhamento das instituições? Será que os ministros do TSE e STF, a mídia tradicional, os artistas de esquerda, as páginas de influência de esquerda cometeram fake news ou foi só um deslize passivo de punição? Onde estão eles agora para falarem que a Venezuela é tirania de direita, mas está se encontrando amigavelmente com Lula e extrema esquerda e que não poderiam associar Lula a Maduro? Você consegue enxergar que só existe um lado que pode dizer e fazer o que quer e ditam exatamente o que as pessoas podem ou não dizer ou fazer? Ou você realmente não quer enxergar que a esquerda quer manipular todos para controlar e perpetuar no poder, para assim controlarem a vida das pessoas, manipulando informações e mentindo com discursos que parecem bonitos e empáticos? E por fim, chegamos a uma conclusão. Governos autoritários e ditatorial usam a mídia a seu favor, dando dinheiro em troca. Dinheiro esse do pagador de impostos. O que essas páginas de fake news pensam é que, estando aliadas a governos ditadores, propagando mentiras, estarão livres para postarem o que quiserem sem sofrer qualquer tipo de punição. Nos acusam de fascistas e fazem aliança com ditadores. Quanta hipocrisia, né? Lenin, um dos maiores líderes comunistas, responsável pelo golpe bolchevique em 1917 e responsável pela morte de milhões de pessoas na União Soviética, já ensinava a tática comunista para a ascensão no poder. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Agora lembra da criança que foi condenada à prisão perpétua porque os pais tinham uma Bíblia? Pois é, isso é um reflexo de um governo comunista e ditador. Mas os crentes da turma Faz o L não têm ideia do que é ser um país comunista com governos autoritários. Eles não fazem ideia do que é ser perseguido pelo Evangelho. Mas o Brasil ainda é do Senhor. A ascensão de todo esse poder vai cair. Por fim, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O desastre final de grandes proporções que antecede o arrebatamento e a volta do Senhor ainda não aconteceu porque alguém está o detendo. O anticristo aparecerá com o desaparecimento daquele que agora o detém. Não esqueça de compartilhar o máximo esse vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo. Que o Senhor te abençoe. Maranata, vem Senhor Jesus.